funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Não é do INSS, podcast que é feito de RPPS para RPPS. Para você que nos escuta, já consegue notar, estamos nas principais plataformas de streaming e também estamos nas redes sociais pelo @não é do INSS, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no TikTok. Nesse mês de março, a gente está deixando disponível para quem nos curte lá no Instagram, principalmente, no link da bio que tem por lá, vai ter um link novo também para conseguir pegar uma planilha que estamos deixando aí disponível para o pessoal. É uma planilha de checklist para certificação do Progestão. Ao longo de todo esse mês de março, vamos deixar lá disponível para quem precisar. Isso aí é uma iniciativa que a gente fez com a revisão também dessa planilha pelo Irã Gomes, que vai entrar ao longo desse mês também com a gente aqui no podcast. Então, se achar que vai precisar, seja para certificação ou recertificação, é só acessar por lá. E na nossa mesa virtual de hoje a gente conversa com Erenildo Mota, que é gestor de recursos do Macaeprev. Tudo bom, Erenildo? Fala, Rafael, tudo bem, cara? Tudo certo. Erenildo, conta pra gente um pouquinho aí sobre o pessoal do Macaeprev, qual que é a estrutura de vocês aí, pra gente conseguir entender mais como é que funciona a casa de vocês aí, há quanto tempo que existe, qual é a massa de segurados que vocês possuem. Certo, beleza. Então, vamos lá. O Macaeprev já tem uma certa longevidade, né? O Macaeprev foi criado, né, em meados de 2000, então já tem, né, 23 anos aí praticamente. É um instituto de grande porte, né? Hoje a gente tem aqui como segurados cerca de 1.800 aposentados já, quase 600 pensionistas, e de servidores ativos, se eu não me engano, são quase 13 mil. É uma massa bem grande, né? Pô, muita gente. Assim, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Para quem não conhece Macaé, né? Rio de Janeiro é no Norte Fluminense, entre o Norte Fluminense e a região dos Lagos, né? Está no meio do caminho aqui. A gente tem aqui na estrutura do Macaé, são duas diretorias, né? A diretoria financeira cuida da parte, né, financeira realmente, na parte contábil, a parte de investimento hoje ainda está dentro da diretoria financeira. A gente também tem a diretoria previdenciária, que cuida da parte de concessão de benefícios. Então, são essas duas diretorias que a gente tem. Tem a figura do presidente, né, que é o líder do Instituto, e, né, os conselhos: o Conselho Fiscal, o Conselho Previdenciário e o Comitê de Investimentos. Dentro da estrutura aqui, hoje nós somos 47 pessoas trabalhando na Macaé nos diversos setores, né? E, bom, assim, basicamente é isso, né? A gente tem patrimônio aqui de pouco mais de 4 bilhões, que a gente completou, conseguiu chegar esse número agora em janeiro, né, um marco expressivo aqui para o Instituto. Basicamente essa que é a estrutura aqui, né? Uhum. Com 4 bilhões, dá para dizer que não é qualquer RPPS que possui hoje isso, né? Pelo menos assim, de cabeça agora eu desconheço algum RPPS que tenha esse montante assim tão grande quanto vocês. Entre os municípios, o Macaé-Prévia é o maior, né, em recursos. Tem alguns estados que tem mais, sim, né? Acho que a última vez que eu vi a lista, a gente estava em nono ou décimo entre todos do No Brasil. geral. Isso. Entendido. Erenildo, e conta pra gente aí como é que é a tua história aí com o RPPS, como é que você entrou nesse universo aí? Cara, eu caí aqui de paraquedas, né, praticamente. Eu entrei, O que é normal com muita gente também aqui do RPPS, né? Muita gente acaba caindo assim. eu era da Secretaria de Obras da Prefeitura, né? Eu entrei no concurso, comecei em 2011, não, 2010. E aí, um amigo que trabalhava aqui no Macaé-Prévia, na verdade eu nem sabia o que era o Macaé-Prévia, só via aquela linha do desconto lá no contra-cheque, mas não fazia ideia do que era. E aí ele me convidou para vir para cá, né? Eu, por uma questão até de distância da minha casa, eu aceitei, que a Secretaria de Obras era um pouco longe, né? Eu falei, cara, tô indo. É no centro da cidade, vai ser mais fácil para chegar. Então, vim para cá, cheguei aqui em 2011. E aí passei por vários setores, né? Eu fiquei mais tempo foi no setor de arrecadação, cuidando das contribuições previdenciárias e tal. Mas já estava estudando a parte de investimentos, né? Então, quando eu estava na faculdade, terminando a faculdade de engenharia, não tinha o que fazer no meu TCC, não tinha uma ideia de tema. E aqui, né, sempre se falou muito sobre investimentos, e aí eu acabei, né, tentando, vou falar sobre investimentos no TCC, e levei, né, esse assunto para frente. E aí foi assim que eu fui parar nessa área, né? Mas, assim, como gestor de recursos aqui do Macaé-Prévia, eu só assumi em 2021, mas eu já fazia parte, né, do comitê de investimentos, se eu não me engano, desde 2015. Então tem bastante tempo que eu estou aqui, mas na parte de investimentos mesmo, né, como gestor, tem um pouco mais de 2 anos.
Mas foi cair aqui realmente de paraquedas, não sabia nem o que que era. Não, isso aí faz parte, porque, assim, grande parte do pessoal com que a gente conversa, acaba entrando no RPPS de paraquedas mesmo. É difícil até realmente você ver RPPS que tenha um pessoal próprio mesmo, um quadro próprio, né. Na grande maioria são servidores cedidos ou comissionados que acabam entrando, né. Como é que é a situação aí de vocês? É a mesma coisa, a gente tem poucos servidores efetivos aqui do próprio Instituto, a maioria realmente é de cedidos. Aqui são sete, sete porque teve uma aposentada agora em janeiro, primeira aposentada daqui do Instituto mesmo. Então tem sete ativos e tá para ter um concurso público, né? Então a gente ainda não sabe quando vai acontecer, provavelmente esse ano, mas a grande maioria é de cedidos da prefeitura, né? Eu sou um desses, de cedido, é assim que acaba funcionando, né? É meio complicado, né? Mas é a forma que tem, né, de fazer tocar o. É a forma que a gente consegue trabalhar mesmo, né. E no mais, são quantos servidores no total aí do Macaé Prev que trabalham aí pro instituto mesmo? São 47. Que ficam aí dentro da estrutura do Macaé Prev? 47 aqui hoje. Uhum. Isso conta também os colegiados ou isso aí é fora ainda? Não, fora os colegiados. Isso aqui só o pessoal trabalhando mesmo no dia a dia, né? Os colegiados são outros. Alguns, né, daqui do Instituto fazem parte dos colegiados, mas aqui esses 47 só aqui no dia a dia mesmo. Uhum. Então acaba sendo bastante gente aí que é cedida, né? Porque são 7 somente que são do quadro próprio mesmo, né? E o restante comissionado ou cedido acaba sendo bastante gente aí para a estrutura. Sim, sim. A grande maioria, né, é cedido ou comissionado, né? Tem comissionado, né? São cinco ou seis, se eu não me engano. A grande maioria realmente é de servidor da prefeitura cedido para cá. Para tocar tudo, eu ainda acho que tem pouca gente, tá? Dava para ter um pouco mais. É tanta coisa que tem no RPPS para fazer, né, que acaba precisando de mais gente. Mas tem a dificuldade também de conseguir trazer mais, né? Porque a gente usa essa questão dos cedidos, mas prefeituras, outras secretarias também precisam, né? Então, para gerenciar essa questão de trazer servidor ainda é complicado. Aí a gente vai tocando, né? Todo mundo trabalhando bastante, mas dava para ter um pouquinho mais de gente. O pior é que realmente dá pra ter mais gente ainda, porque cada vez tem mais exigência, né, pra gente fazer, pra gente cumprir, tanto prazo, é de tantos lugares, né, tem Tribunal de Contas, tem o Ministério da Previdência, tem mais uma bordada de gente pra gente ficar prestando contas, então realmente precisa ter bastante gente pra poder trabalhar, né. Erenildo, a tua parte aí, o teu serviço aí, no que compete em fazer? Só para o pessoal entender, né, porque já que são mais de 40 servidores aí, qual que é a tua atribuição aí dentro do Macaé Prev? Então, hoje eu estou focado somente na parte de investimentos. Eu não estou mais com nenhum setor, né? Até ajuda outras coisas também, mas o foco realmente hoje é na parte de investimentos. Então, e eu não trabalho sozinho também, né? Hoje, desde setembro do ano passado, eu consegui, né, ter uma equipe, quer dizer, mais uma pessoa, né, que é o Aron, que trabalha aqui É comigo. a equipe de 2, beleza, né, cara? Já fica melhor do que a equipe. Exato, fiquei mais de um ano aí sozinho, e aí com dois a gente consegue, até para olhar mais coisa, né? Tem tanta coisa acontecendo no mercado. Cada dia é uma notícia diferente, é uma coisa diferente. A secretaria também exigindo cada vez mais relatórios. Todo mês relatório para conselho, relatório para apresentar carteira e informa um monte de coisa. Então, a gente precisa ter mais gente, né? E aí o pessoal entendeu também aqui a necessidade, a gente trouxe mais um servidor. Estamos tocando nós dois no setor. Lógico, né? Tem os conselhos, tem o comitê, mas o dia a dia somos nós dois que tocamos aqui. Entendido. E falando um pouco mais ainda do colegiado, eu notei que o comitê de investimento de vocês se reúne semanalmente, é isso mesmo, né? Exato, semanalmente. Isso foi uma coisa que a gente trouxe bastante do privado, né? Quando você conversa com gestores, com fundos, com assets e tudo mais, a primeira coisa que eles falam é que geralmente eles se reúnem muito, né? Os comitês deles para tomada de decisão, para acompanhar os fundos, tem encontros semanais, às vezes até um pouco mais, né? Aqui, como o pessoal do comitê nem sempre, né? Eles são ligados diretamente a investimentos, acredito que ter essas reuniões semanais traz um ganho, primeiro, na questão do pessoal estar acompanhando mais de perto, né? Porque cada um faz seus serviços em outros lugares. Né? Tem advogado, tem pessoal de sindicato, tem assistente social, enfim. No dia a dia eles não veem investimento. Então, quando a gente se reúne semanalmente, eu acho que traz um ganho para o pessoal também conseguir acompanhar, né? E quando a gente faz reunião com o gestor ou com o banco e tal, o pessoal não fica muito perdido, porque tem uma consistência de reuniões, né? De estar acompanhando sempre o mercado. Né? Uhum. E vocês notam que tem muita diferença fazendo nesse formato semanal com eles, porque
principalmente colegiados, assim, onde a gente sabe que tem muita gente que acaba sendo de fora do RPPS. Alguns têm preferência por fazer somente capacitação fora da cidade e tudo mais, e não ter tanto número de reuniões, né? Vocês veem uma diferença boa nesse sentido, de conseguir fazer mais reuniões e não só ter a parte de capacitação com os colegiados, ou mais especificamente do comitê de investimentos? Cara, eu acho que é uma vantagem sim fazer mais reuniões. Até conversando com o pessoal de banco e tal, eles comentam sempre com a gente, né, que tem RPPS até na nossa região aqui que se reúnem uma vez por mês, né? E às vezes acontece um evento, por exemplo, a curva de juros abriu, né? A gente está com uma taxa alta ou dava para fazer uma aplicação em fundos de vértice ou comprar título público. E aí o pessoal fala, tá, vou ver com o comitê. Mas a reunião do comitê é só no mês seguinte, né? Então, quando chega na reunião, às vezes a taxa já fechou e aí você não consegue fazer a movimentação, né? Então, com a reunião semanal, eu acabo, né, também tendo uma vantagem nesse ponto, né, de ter mais agilidade nas tomadas de decisão. Por exemplo, na semana passada, a gente fez uma mudança aqui na carteira, até relevante, e em 2 dias a gente conseguiu fazer, né? Um dia teve a reunião do comitê, no outro do conselho, e depois a gente já fez a movimentação. Então, tem esse ganho assim, de agilidade, né, para tomar decisão e botar o pessoal sempre acompanhando, né, estar sempre por perto do que está acontecendo no mercado. Quanto às capacitações, né, nem sempre é fácil a gente mandar o pessoal para fora assim, para fazer. Né? Por exemplo, a gente vai para o congresso lá da ABPEM, vai ser em Florianópolis, pô, bem longe daqui, né? E não dá para mandar todo mundo, porque o pessoal tem suas atribuições também, né? Nem sempre dá para sair, ficar 2, 3 dias fora do seu trabalho. Né? Eu e o Aron, que trabalha comigo, mas o restante do comitê é complicado de ir, sabe? Então, com as reuniões a gente consegue, né, pelo menos manter o pessoal acompanhando e melhorando também, né, o conhecimento, porque a gente costuma fazer reunião não só entre a gente, né, mas com o pessoal de banco. Ultimamente, né, era uma coisa que eu vinha pedindo muito aos bancos, a gente fazer reunião com o gestor do fundo. É uma coisa que eu já tinha pedido, mas agora, há pouco tempo que a gente conseguiu fazer isso. Né? Então, é interessante também, né, essa parte de conversar com o gestor, saber que o cara que está tomando a decisão ali, o que ele está pensando, o que ele está vendo. É diferente um pouco de você falar com o pessoal do comercial só, né, ou da galera da asset, né? Então, conversar com o gestor é diferente. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso. E aí também, né, para o pessoal até entender o que o gestor está falando, é bom a gente ter, né, essas reuniões semanais, estar sempre juntos, sempre conversando sobre investimentos. Colocar realmente, né, tentar colocar um pouco mais no dia a dia de cada um. Certo. E até em função dessa periodicidade tão mais curta, né, como o pessoal acaba vendo muito costumeiramente de ser uma vez só por mês, vocês fazem essas reuniões de formato online mesmo. A gente começou a fazer online por conta da pandemia, né? Lá em 2020, né? A gente ficou até um tempo sem saber se podia fazer, né? Porque tinha, né, tem toda a questão de lei, né, para você fazer. Então, a gente demorou um mês mais ou menos sem se reunir, mas aí a gente voltou a fazer reunião online e acabou ficando, né? Caiu no gosto do pessoal também. A gente até já tentou fazer algumas presenciais, mas como, né, nem todo mundo trabalha aqui no Macaé, tem pessoal que trabalha fora, acho que a grande maioria hoje, né, trabalha fora, o online ajuda bastante, né? Então, a pessoa está lá no setor dela, para aquela 1 hora, 1 hora e meia ali, e a gente consegue fazer reunião e, se precisar, ele continua trabalhando, né? Então, evita o deslocamento também, né? O online ajuda. Eu sinto um pouco de falta do presencial, acho que tem o seu valor, né? Reunião presencial, até para a gente conversar, né, melhor. Eu gosto mais do presencial, mas o online vem ajudando bastante também. E essa parte de formato online, realmente, depois da pandemia, foi um grande divisor de águas para todo mundo, né? A gente passou a ter muito mais reunião no formato online, e depois de um certo tempo também deu uma saturada, né? Então o pessoal começou a preferir um pouco também da parte presencial. E realmente faz falta isso, né? Faz falta você ter esse contato direto com um gestor, com o distribuidor, enfim, para poder conversar um pouco mais a respeito, né? Então, realmente, isso aí vem muito com são as novidades agora, né, que a gente acaba tendo, são essas novidades acabam vindo pra gente, a pandemia foi isso para todo mundo, então a gente agora, muitos de nós hoje já tem muita coisa online, né, inclusive com essas reuniões de colegiado, né. Trazendo um pouquinho, sobre a carteira de vocês, como é que ela está montada hoje? Cara, a carteira hoje está bem conservadora, eu poderia te dizer. Aham. Está bem posicionado em renda fixa, grande, boa parte assim, em CDI, né, com juros, né, quase em 14%. Eu não vejo por que a gente
fugir muito disso, né? Não faz sentido A gente mesmo. tá bem carregado em CDI. Quase um quarto da carteira é CDI hoje, né? A gente foi montando essa posição ao longo do ano passado, já entendendo que o CDI ali naquele momento bateria a meta atuarial, né? E para esse ano a gente entende também que o CDI vai bater a meta atuarial. Então fazia bastante sentido, a gente, né, foi enchendo o carrinho mesmo, comprando bastante. E a gente tem uma alocação bem grande também, né, em fundos de vértice, boa parte vencendo agora em 2023. Então, a maior parte, na verdade, vence agora em 2023. A gente está aí estudando, começando a movimentação aqui para fazer compra direta de títulos públicos. Por enquanto a gente está somente com fundos de vértice. Então a gente está nesse processo aí, mas pô, a carteira está com 84% em renda fixa. Como eu falei, bem conservadora, né? O pessoal, tudo bem, o pessoal do conselho, né? Eles têm um perfil mais conservador, não é muito o meu perfil, eu sou um pouco mais arrojado, assim por dizer, mas eu entendo que a gente, né, até por ser um setor público e tal, a gente precisa, em alguns momentos, também ser um pouco mais conservador, mas à medida que o tempo vai passando, eu também percebo que o pessoal vai evoluindo e a gente vai conseguindo trazer mais coisa para nossa carteira. Então, por exemplo, até a gente entrar aqui em 2021, não tinha nada no exterior, né? Então foi uma coisa que a gente conseguiu mudar na política de investimento, porque era meio que proibido, né? Então a gente conseguiu mudar na política, junto com o pessoal do conselho, o pessoal entendeu a necessidade. Então, de 2021 para cá, a gente tem exterior, a gente conseguiu aumentar um pouco a exposição em bolsa também, porque só tinha um fundo de ações aqui, era uma participação assim, bem pequena na carteira. A gente aos poucos foi conseguindo aumentar. E assim, a ideia é que a gente até o final desse ano, né, 2023, a gente consiga chegar ali na faixa de uns 15% em ações, a gente está perto de 5 ainda, então tem bastante coisa ainda para a gente comprar e a gente está indo devagar, mas a ideia é chegar nessa alocação de 15% em renda variável aqui no Brasil. Na parte do exterior, a gente quer chegar até 8%, mas por enquanto, né, a gente não está comprando exterior. De tudo que eu vejo no mercado e de conversa com outros gestores também, a gente entende que ainda vem mais problema lá fora, né? Então, o juro está alto, os bancos centrais ainda estão subindo juros. O que aconteceu até agora parece que não afetou muito ainda o lucro das empresas. Pode ser que venha uma recessão lá fora, então a gente está segurando um pouco a mão aqui no exterior. A gente já tem uma alocação, né? A gente não resgatou nada, a gente vai mantendo a alocação. Na hora que a gente entender que o mercado está melhorando um pouco para o lado de lá, a gente vai voltar, né, a aumentar essa exposição lá. A ideia também é, né, voltar a comprar bolsa aqui no Brasil. O mercado está. Sim, a gente acha que a bolsa está barata, né? Todo gestor que a gente conversa de ações, eles falam: a bolsa está muito barata. Mas também tem sempre aquele adendo, né? Não quer dizer que não vai ficar mais barata. Então, a gente vai observando, né? O cenário está bem complicado, né? Cada dia governo brigando com o Banco Central, são as empresas aí agora, essa questão da Americanas trouxe uma volatilidade grande para o mercado, né, sem o pessoal entender direito o que vai acontecer com as empresas de varejo. Essa semana, não sei se você viu aí, saiu um resultado bem ruim da Rap Vida. A empresa caiu quase 35% em um único dia na bolsa. Então, tá complicado, né? O mercado tá chacoalhando bastante. Mas a gente vai, a ideia, essa para mim é a hora de comprar, né? Quando ninguém tá querendo muito, é a hora que a gente deveria estar comprando. A ideia realmente é voltar a comprar agora, né? E aproveitando que a bolsa deu uma queda aí, tem boas empresas negociadas a preço de banana praticamente, a gente vai, né, e aos poucos aumentando essa nossa posição aqui em renda variável. Entendido. Fazer só uma pergunta meio que provocativa ali, mais em função do pessoal que estiver nos ouvindo e que não é da área de investimentos, né? Como citasse ali, a CDI está pagando meta, né? Então é mais tranquilo. E aí você depois foi falar sobre a questão de alocação em renda variável, investimento no exterior. Se o CDI está conseguindo pagar meta, por que o Instituto não coloca toda a carteira em CDI, por exemplo? Boa pergunta. É interessante também ter a diversificação, né? Assim, eu gosto sempre de pensar no modelo de alocação de ativos. A gente está pronto também para qualquer cenário, né? Hoje o CDI está entregando um retorno excelente, né? Quase 14% ao ano, mas daqui a um tempo esses juros pode cair, né? Pode começar a cair, e aí a gente teria que ficar fazendo muito giro. A gente é muito grande também, né? A gente fala aqui que é um transatlântico em movimento para você girar e dar um 360, dá um trabalho também. 360 não, né? 180. Né? Ou não, Dá um certo pro trabalho. 180 já tá difícil, 360 só piora. Dá um certo trabalho para a gente mudar, assim,
toda a carteira. Então, a gente mantém uma diversificação. É importante ter uma diversificação global, né? Entendo que não dá para ter tudo só no Brasil, né? A gente tem muito risco aqui, então a gente tem que ter algo que entregue alguma coisa diferente. Se o Brasil ficar muito ruim, algo que possa pelo menos puxar um pouquinho a carteira ou fazer a carteira não cair tanto, né? Também tem esse ponto, né? Quando a gente olha historicamente, né, a nossa bolsa brasileira, ela tem uma correlação negativa com o dólar. Então a gente tem um pouquinho, né, um pouquinho de ativos dolarizados na carteira para ter esse efeito também, né? Buscar equilibrar um pouco a nossa alocação. Então faz muito sentido ter uma carteira diversificada. Não dá para concentrar tudo em uma única estratégia, né? Apesar do CDI estar muito bom, a gente tem que ter outros ativos na carteira. Por isso que a gente não mantém 100% da carteira no CDI. Mas, obviamente, se a gente tivesse feito isso no ano passado, a gente teria conseguido bater a meta atuarial, né? A gente não conseguiu. Ficou um pouquinho, né, longe da meta. Se tivesse 100% no CDI, a gente teria conseguido. Esse ano, provavelmente também, né? Quem tiver uma carteira aí 100% CDI, bateria a meta. Só que é aquele ponto também, a gente tem que olhar um prazo um pouco maior, né? A gente corre atrás da meta atuarial anual, mas a gente pensa numa alocação para muitos anos, né? Então faz sentido ter essa diversificação, né, pensando mais para frente também. Exatamente, faz todo sentido você ter essa diversificação, né? Questão de posicionamento mesmo em cada segmento ali. Cada um vai corresponder à sua expectativa depois. Edenildo, trazendo um pouco aqui sobre a política de investimento de vocês, eu notei que a carteira de vocês ele é muito concentrado em Caixa e o Banco do Brasil, né? Tem alguma orientação nesse sentido para que fique somente nesse tipo de banco? Tem. Tem uma lei municipal, sabe? A gente tem uma lei aqui desde 2013 que só permite a Macaé fazer as aplicações em bancos oficiais públicos. Então, por isso que quase 100% da carteira está no Banco do Brasil e na Caixa, exceto por um FDIC que tem lá, né? É bem pequeno na carteira hoje, né? Cerca de 0,02%, que está lá na BRL Trust. Foi um FDIC que foi feita essa aplicação lá em 2012, né? Inclusive foi por conta desse FDIC, né? Que hoje é um fundo estressado, né? A gente está aí acompanhando ele, né? Mas ele não tem liquidez, a gente não consegue fazer gestão, né? Não dá para aplicar mais, também não dá para resgatar. A gente vai acompanhando, participa das assembleias e tudo mais, mas é um fundo que ficou na carteira. Acho que tem bastante RPPS que tem ele, o Setorial Itália. Então é o único fundo que não está dentro do Banco do Brasil e da Caixa, e foi por conta dele, né, dessa alocação problemática, né, que foi feita essa lei lá em 2013 aqui no município, né? Então até hoje a lei está aí perdurando. A gente só faz as aplicações em Banco do Brasil e Caixa. Até existe, né, o conselho no ano passado, eles tomaram a iniciativa de fazer uma proposta de alteração dessa lei, né? Mas ainda está caminhando, foi enviado para o gabinete do prefeito. Então, eles precisam analisar, ver se realmente, né, eles entendem que vale a pena trocar a lei para ver se a gente muda essa situação. Mas, por enquanto, né, a gente faz o melhor que a gente consegue, né, dentro dessas possibilidades, né, dentro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Até porque não é difícil você ver outros RPPS com alocações em outras instituições, né? Outros bancos e tudo mais. Então vocês ficam meio que amarrados apenas duas instituições. Não que elas não sejam boas, mas que acabam faltando uma prateleira maior de opções para vocês também. Sem dúvidas. Realmente faz falta ter mais opções, mas é aquilo, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Por exemplo, a própria resolução, né? A 4963, a gente ficou por mais de 10 anos com a 3922 e ela não atendia muita coisa, né? Sempre estava faltando uma coisinha ali. E aí a gente, né, veio com a 4963 no final de 2021. Melhorou bastante? Melhorou, mas ainda podia ser um pouquinho melhor, né? Sinto falta de algumas coisas na resolução. E agora a gente tem a nossa lei que também que limita um pouco, mas a gente vai tentando, né, sobreviver aqui e fazendo realmente o melhor que a gente tem, o melhor que dá dentro do que as duas instituições oferecem. E assim, o pessoal, eles são bem parceiros também, né? A gente consegue pedir algumas coisas, né? Inclusive essa questão de conversar com o gestor, né? A gente começou a fazer esse movimento. Então, assim, dentro do possível, a gente vai, né, tentando encontrar bom resultado. Lógico, faz falta, né? Por exemplo, aqueles ativos que foram liberados na 4963, que são letra financeira, né? CDB, por exemplo. O Banco do Brasil e a Caixa, eles não oferecem isso para a RPPS, né? Até quando ofereceram, a taxa estava um pouco, né, baixa, né? Por exemplo, um CDB 98% do CDI. Então não fazia muito sentido, até porque eles têm outras formas de captar recursos, né, para o banco. Então, essa é uma parte que a gente
perde, mas a gente consegue com outras coisas, né, também ir equilibrando e também diminuindo um pouco o nosso risco aqui, né? Então a gente vai tentando fazer da melhor forma possível, mas sim, fica faltando um pouco, né? Quando eu olhei foi no mês passado, né, o ranking dos melhores fundos de ações de 2022. E alguns fundos lá que eu acompanho, né, que eu já conhecia há mais tempo, que são, né, enquadrados para a RPPS, estavam entre os melhores do ranking. Inclusive, o Guepardo, né, que você fez um episódio com a gestora, ele foi um dos melhores do ano passado, e a gente olha, mas né, a gente não pode fazer o investimento ainda. E vou te dizer que esse da Guepardo realmente dá uma diferença na carteira. Isso aí olha, é um diferencial. Faz um pouco de falta para a gente, mas né, na medida do possível, daqui a um tempo, quem sabe, se a gente conseguir superar essa questão da lei, né, a gente vai poder olhar mais coisas. Aí também é mais trabalho para a gente, com certeza. A gente Mas nesse sentido vai ser bom ter esse trabalho, né? Porque aí vocês vão conseguir selecionar melhor o gestor dentro de um universo maior, né? Exato. Até a gente está, né, preparando aqui para isso, né? A gente, ano passado, também lançou um edital novo para credenciamento, já prevendo, né, se a gente conseguir essa aprovação da lei, né, se prosperar, e também para compra de títulos públicos, né? Para credenciar as corretoras e tudo mais. A gente lançou um novo edital de credenciamento, então a gente está tentando evoluir nessa parte também, né? Tudo também, né, a gente está sempre buscando aprender, né? Então, conversando com outros RPPS, a gente vai trocando ideia, trocando experiência, e o pessoal, né, vai sugerindo coisas, a gente também vai fazendo aqui, né? Isso também acho que é muito importante essa troca entre os institutos. Então, até pensando já mais na frente, a gente já está buscando essa questão do credenciamento de uma forma mais sólida para não ter problema também, né? Ah, sim, com certeza. Até como falasse agora, né, da parte de compra de título público, letra financeira, a própria política de investimento de vocês já traz uma estratégia-alvo já de 74%, né, da carteira em renda fixa, sendo que 45% é em título público ou letra financeira. E não conseguir chegar nesses produtos é uma dificuldade grande, ainda mais nesse momento que a gente está hoje aqui, em março, onde tem muitos títulos pagando IPCA mais 6 com alguma tranquilidade. Sim, sim, é isso que a gente está buscando. A gente está aí, né, trabalhando, credenciando as instituições para fazer essa compra, né? E como a gente vai receber uma boa parte dos recursos que estão travados hoje, né, que estão em fundos diversos, agora em maio, né, de 2023. Então, a gente vai fazer a migração para a compra de títulos públicos. A ideia é a gente realmente chegar, né, até esses 45%. Não sei se a gente vai conseguir chegar esse ano, mas tem coisa na carteira para a gente conseguir mexer, né, e ir comprando. Então, mas a maior parte é a partir de maio, né, que a gente cerca de 30% da carteira está em verso 2023. Né? Isso aí a gente já vai conseguir direcionar para títulos públicos. A curva realmente abriu bem. A gente está com a taxa aí bem alta, né? Por parte mais longa, principalmente, né? Pagando hoje, acho que eu olhei fechamento de ontem, acima de 6,5, né? IPCA mais 6,5 é muita taxa. Né? A gente não quer deixar isso passar, né? Enquanto a oportunidade está aí, a gente vai, né, observando, tentando comprar. Enquanto a gente não compra os títulos diretamente, a gente vai fazendo via fundo, a gente também, taticamente, vai pensando em comprar algumas coisas também que se beneficiem da queda dessas taxas, né? Por enquanto ainda não caíram, mas pode ser que, né, daqui a mais para frente um pouquinho comece a cair um pouquinho essas taxas, né? Então a gente vai, né, tentando comprar um pouquinho de cada coisa para buscar retorno realmente para a carteira, mas sempre pensando primeiro na segurança, né, em proteger os recursos. Uhum. E há alguma intenção também da parte de vocês aí de aquisição de ETF de renda fixa, que acaba entrando dentro do segmento de renda fixa, né? Mas teria uma gestão mais ativa ali, mais ou menos como se fosse uma tela de home broker ali para conseguir comprar e vender índice? Cara, até já cheguei a pensar em comprar ETF sim, mas mais em renda variável. Porque renda fixa não tem tanta liquidez assim, né? Então isso pra gente é um pouco complicado por conta do nosso volume, né? Então a gente faz via fundo porque realmente é mais prático, né? Eu não sei exatamente quanto negocia, mas, por exemplo, esse ETF que saiu por último aí, que compra só LFT, né? Ele não negocia tanto assim diariamente, né? Então a gente poderia ter esse problema de liquidez. E aí a gente, né, prefere ir via fundo mesmo. Porque os ETFs também que tem de renda fixa, eu sei que tem, né, tem lá em MAB5, tem um 5 mais também, se não me engano. Tem esse de LFT, mas não tem tanto, né? A gente não tem tanto ETF assim na renda fixa quanto a gente tem de renda variável, né? Que tem bastante, até uma parte
eu acho bem interessante. Eu gosto dos ETFs. Sinto falta, no caso da resolução, de a gente poder comprar os BDRs de ETF, né, diretamente. Então, tudo a gente tem que fazer via fundo, né? Mas tem bastante possibilidade para comprar exterior, né? Via ETF a gente não pode fazer, né? Então, é aquele ponto, né? Ainda falta uma coisinha na resolução para melhorar. Ah, com certeza. Pelo menos o bom é que essa última resolução, ela tem, pelo pouco que eu consegui vivenciar também, que eu entrei em 2016, é uma resolução que ficou um pouco mais constante ali. Ela não mudou depois que ela entrou em vigor, em função das demais anteriores ali. Elas mudaram quase que todo ano também, né? Então, pelo jeito, agora meio que se assentaram com a resolução. Opa, já está uma estrutura legal aqui que foi montada. Tem coisa para alterar, mas pelo menos já está bem mais robusta do que as anteriores. Sim, sim, ficou mais robusto, ficou melhor. O que eu senti falta, né? E aí eu acho que muita gente deve concordar. Pô, os principais gestores do Brasil, eles são gestores de multimercado, né? Se você for ver em termos de retorno, os maiores gestores do Brasil são gestores de multimercado. Mas a gente não pode acessar os bons multimercados no RPPS. A grande maioria tem uma certa alavancagem, né? E é proibido pela resolução. Então a gente fica sem ter acesso à cabeça, né, desses caras que têm muito histórico, ganhar muito dinheiro, né? E a gente não pode. Outro ponto que eu acho que faltou nessa resolução foi aumentar um pouquinho o nível para exterior, 10% só, eu acho pouco, né? Eu acho que poderia ter um pouco mais. Por exemplo, também estratégia pura de câmbio, a gente não pode comprar um fundo cambial, né? Às vezes a gente não quer comprar a bolsa lá fora, a gente só queria ter a variação do dólar. Isso a gente ainda não pode. A gente não pode comprar um fundo de ouro, por exemplo. Classicamente é uma proteção para os portfólios, e a gente não pode ainda, né? Então, esse tipo de coisa eu senti muita falta na resolução, que eu acho que faz sentido dentro de um portfólio diversificado, mas, né, a gente não consegue. Mas a parte principal é dos multimercados, cara. Tem muito fundo bom aí, a gente fica de fora. Eu não entendo, na verdade, por quê, né? Mas a resolução não permite, a gente só olha de longe, né? Não, e se a gente for levar em conta de que a gente, enquanto gestor de RPPS, a gente gerir um recurso em vários fundos, onde a gente acaba vendo meio que um grande FIC também, por que não acessar esses outros fundos multimercado realmente, né? Sim, sim, faz muita falta, né? A gente é um grande multimercado, né, se for pensar assim. Vocês mesmo em Macaé com 4 bilhões são realmente um grande multimercado. Exatamente. E aí os bons a gente não consegue acessar, né? Então tem essas dificuldades, né, de lei e tal, mas a gente vai tentando, né, driblar com o que a gente pode, né? Exatamente. Erenildo, queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite aí, para ter conversado aí com a gente. E fica o espaço aí para você divulgar aí o Macaé Prev, divulgar contato aí, quem quiser falar um pouco mais aí com vocês, trocar ideia, trocar experiência, como é que faz para entrar em contato? Pô, Rafael, eu que agradeço o convite, tá? Fiquei bem feliz de poder participar, de falar um pouco sobre o Macaé Prev, né, de trocar essa ideia com você. Gosto muito dessa parte de investimentos, né? Então, nos grupos que eu participo, falo bastante, né? Nos eventos também gosto de conversar bastante com a galera. Para falar comigo, né? Quem quiser trocar uma ideia, pode me achar lá no Instagram, @erenildomota com 2 T's. Também, se quiser mandar um e-mail aqui pro Macaé Prev, eu consigo falar. O e-mail é macaeprev, mudo, né? Só para facilitar aqui, @macae.rj.gov.br. E aí só direcionar aqui para a área de investimentos que eu vou receber, né? Vou ter o prazer de conversar com o pessoal. Basicamente isso, né? São meus contatos, né? Tô sempre, até na rede social, até falava um pouco sobre investimentos, mais voltado para a pessoa física, né? Faz um tempo que não dá tempo de fazer, né? Mas é uma parada que eu gosto, né? De falar sobre isso, de produzir conteúdo, né? Para o pessoal. Faz tempo que eu não faço nada, mas ainda tem alguma coisinha guardada lá no Instagram. Então, quem quiser trocar essa ideia, são esses aí os meus contatos. E só te agradecer realmente, né, pela sua oportunidade, achar, né, até te parabenizar por ter feito um podcast voltado para a RPPS, né, uma coisa que não tinha, que faz muita falta, que é importante para a galera conhecer, participar, trocar ideia, conhecer pessoas, conhecer, né, outros gestores, ver como é que o pessoal aí por fora está fazendo, né. Então achei bem legal essa sua iniciativa, realmente te parabenizo por isso. Valeu mesmo. Obrigadão mesmo, Elenildo. Olha, a ideia sempre foi essa, a gente poder compartilhar informação, trocar ideias mesmo, trocar experiências e que o canal sirva realmente para isso, né? Que a gente possa aí conseguir cada vez mais compartilhar ideias.
como esse episódio só vai pro ar no dia 13, a gente tá conversando no dia 3, então eu vou dizer assim, pelo podcast, eu espero ter te visto, então, em Floripa, que eu também estarei por lá, ou estive por lá, então, na semana anterior. Elenildo, mais uma vez, obrigadão mesmo, tá? Por ter aceitado aí o nosso convite, e agradecer também a cada um que está ouvindo a gente por aqui também, que possa compartilhar também aí com mais amigos, que possa compartilhar aí com o pessoal desse podcast, desse episódio. Obrigadão aí e até mais!